Pesquisadores da UFRJ desenvolveram um teste para detectar a Covid-19, que custa, em média, R$ 5,00. Um dos reagentes é um alimento que a gente tem na nossa casa. Você vai ver no quadro Explica, Doutor. Doutor, quais são os tipos de testes para o coronavírus? Nós temos os testes moleculares, que são os famosos RT-PCR. São aqueles testes que tem um cotonete, sabe qual é? E também temos os testes de imunoensaio, que são os testes rápidos e também testes sorológicos. Doutor, por que os testes de coronavírus são tão caros? A maioria dos testes usa insumos materiais importados, por isso eles ficam tão caros. Agora eu queria contar uma novidade para vocês. Pesquisadores da UFRJ desenvolveram um novo teste para identificar a Covid-19, com um custo extremamente acessível e também com 95% de acerto. Ficou curioso, né? Vem comigo que eu vou te explicar todo esse processo. Bom, eu estou aqui no laboratório de engenharia de cultivos celulares da COP UFRJ. E é aqui nesse laboratório que nasce a glicoproteína spike, que é a glicoproteína de superfície do novo coronavírus, que é muito utilizada nos testes diagnósticos. E aqui nesse laboratório eles conseguem aumentar essa escala, que deixa o teste 20 vezes mais barato. Com aumento de escala de cerca de 15 vezes no frasco que eu estava usando para esse equipamento, mas o aumento de escala pode ser até de 50 vezes. E isso influencia diretamente na nossa capacidade produtiva e também no custo desse processo. Se a gente tem um processo mais eficaz, o custo é menor e assim a população consegue ter mais acesso. Vamos fazer as contas. Um teste de farmácia custa em média R$ 130. O teste desenvolvido aqui no laboratório, que ganhou o nome de SUFRJ, sai por R$ 5,00. A professora Leda Castilho vai explicar agora por que esse teste tão barato consegue ter uma eficácia tão alta. Muitos kits diagnóstico, esses testes rápidos importados que estão aí, eles usam proteínas ou mais internas do vírus ou usam fragmentos de proteínas do vírus. A gente não, a gente está produzindo uma proteína que é muito grande, até uma glicoproteína, ela tem açúcarezinhos pendurados nela e ela tem toda a estrutura tridimensional e a conformação dela exatamente na forma que tem na superfície do vírus quando o vírus ingressa no paciente. O teste da UFRJ com a proteína S consegue detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo em resposta ao coronavírus. Agora eu vou te surpreender com um dos produtos usados nesse processo. Leite em pó. É esse mesmo que você conhece que tem na sua casa. Com esse ingrediente, o pessoal aqui da UFRJ conseguiu deixar o teste bem mais em conta. Como é que foi esse processo, Renata? Então, a gente tentou várias alternativas para tentar diminuir o preço do teste. O uso de leite em pó substituindo um reagente importado foi uma delas. E, além disso, a gente fez ampliação de escala em bioreatores, como a gente já mostrou lá dentro para vocês. Então, a gente percebe que, com ingredientes tão simples e com ciência 100% brasileira, a gente conseguiu um dos melhores testes diagnósticos contra a Covid-19. Vamos, então, para a prática. O teste pode ser feito até com uma pequena amostra de sangue, retirada da ponta do dedo. O material colhido consegue ser preservado de uma forma bem acessível. A gente vai extrair os anticorpos da pessoa do papel filtro, né? Quem não sabe o que é papel filtro, é só lembrar do filtro de café, né? E a gente até já fez teste com filtro de café. Se não tiver o papel filtro específico, a tirinha com um pedacinho de papel filtro específico, né? Pode usar o filtro de café que funciona também. Toda essa metodologia foi publicada cientificamente para ser reproduzida por institutos de pesquisa e laboratórios de todo o mundo. O objetivo desse trabalho é tornar o teste o mais acessível possível para que mais pessoas sejam beneficiadas com esse recurso. Pandemia, né? Muito ruim, terrível, mas um efeito colateral dela que a gente pode dizer que de certa forma foi positivo foi que esse nosso trabalho que era silencioso, ele se tornou visível para a sociedade, né? Mostrando que as universidades brasileiras e os cientistas brasileiros têm muito a contribuir para a melhoria da vida da população brasileira. E já está no ar o novo episódio do podcast Mundo Ciência. O tema são os diferentes testes para a Covid-19. O podcast está disponível no portal r7.com/Rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio.